Bom, acho que a gente pode iniciar, né? Conforme se chegar mais alguém, a gente vai introduzindo aqui na sala. Bom dia a todos. Vamos começar então com uma breve oração. Vamos todos relaxar nossos corpos, elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, na grande escola que é a vida. Vamos nos concentrar no nosso estudo dessa manhã, da obra básica do Espiritismo. Mesmo estando distantes fisicamente, sabemos que essa tarefa também é organizada pelo plano espiritual da nossa casa. Então vamos agradecer o mentor espiritual desta tarefa, o mentor espiritual da nossa casa, João de Deus. E vamos todos, encarnados e desencarnados, saudar a presença do nosso Mestre Jesus, pois ele nos disse que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, lá ele estaria. Mestre querido, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudo do Evangelho, estudo da doutrina, dessa doutrina consoladora que nos foi disponibilizada. Pedimos que abençoe a todos aqui presentes e que os estudos discutidos aqui nesta manhã fiquem gravados em nosso íntimo, nos amplie a nossa percepção, quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Permaneça conosco, mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, a gente ficamos um mês, né, sem nos encontrar. Então, no último encontro, nós tínhamos falado sobre a gênese orgânica, né? Então, esses 3 últimos capítulos do livro A Gênese, então, Kardec organizou em 3 blocos. O primeiro era a gênese orgânica, hoje nós vamos discutir sobre a gênese espiritual. Por fim, o último capítulo do livro é a gênese mosaica. Bom, a gênese espiritual, assim como a gênese orgânica, né, assim como a própria origem da matéria, Kardec classifica como uma verdade axiomática, aquilo que, de alguma forma, a gente consegue demonstrar pela simples existência. A gente não precisa de uma comprovação científica para a gente ter a certeza que o espírito existe, né? E ele inicia o capítulo dizendo que, de acordo com o princípio de que todo efeito tem uma causa e que todo efeito inteligente ele tem que ter uma causa inteligente, então a gente por aí já consegue saber que a matéria em si não é ela por si só ela não tem inteligência. Então, para que exista algum tipo de inteligência atuando sobre a matéria, a gente precisa naturalmente de um princípio inteligente, né? E Kardec nos mostra o seguinte, que o princípio espiritual, a existência de um espírito, ele é um corolário da própria existência de Deus. Porque não faria sentido Deus criar o princípio material e reinar sobre a matéria que é inerte. Ele seria basicamente o único ser atuando sobre essa matéria. Então, Kardec nos coloca que, assim como não faria sentido Deus reinar por toda a eternidade unicamente sobre a matéria bruta, da mesma forma que não faria um monarca, né, um rei, o mundano que reinasse exclusivamente sobre as pedras, né? Então, assim, vários atributos de Deus, se não existisse um princípio inteligente, um princípio espiritual, vários dos atributos essenciais da divindade, justiça, bondade, eles deixariam de
como é que Deus poderia ser justo atuando unicamente só ele sobre a matéria? Então, a partir desses elementos básicos aqui, Kardec define que demonstra a existência de um princípio espiritual. Ele também diz o seguinte, que não haveria sentido que a gente poderia pensar assim, tudo bem, mas esse princípio inteligente ele estaria inerente à própria matéria. E aí Kardec nos coloca, não haveria, de alguma forma, bondade da parte de Deus em nos criar, a partir da matéria, criar uma individualidade, nos fazer passar por uma existência terrena, né? Se não houvesse alguma continuidade disso além da matéria. Então ele coloca aqui que, pô, no item 3 ele fala, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis para os votar ao nada, após alguns dias de sofrimento sem compensações, a recrear-se nessa sucessão indefinida de seres que nascem sem o haverem pedido, pensando por um instante apenas para conhecerem a dor e se extinguindo para sempre após essa efêmera existência. Então é isso, nós, de alguma forma, nós não pedimos para nascer, se nós não tivéssemos uma continuidade depois disso, qual seria o sentido da vida, né? Vir aqui, até ele coloca de uma forma muito dura, apenas para conhecer a dor. Tudo bem, não é exatamente assim, eu acho que todos nós temos alegrias também na nossa vida, e seria, de qualquer forma, seria uma existência que valeria a pena ser vivida, mas o fato é que não faria muito sentido da gente desencarnar e simplesmente acabar, né? Na verdade, seria a morte do corpo, não seria nem desencarnar, porque não haveria o que seguir depois, né? E ele coloca que isso seria, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo, simplesmente nos colocar aqui para sofrer a vida carnal, para depois deixar de existir, né? Então, ele nos mostra, então, que a partir disso, o princípio espiritual ele é um dos elementos constitutivos do universo, assim como o princípio material. Então, o universo todo ele vai ser composto de matéria e de espírito, sendo o espírito o princípio inteligente que vai atuar sobre essa matéria. Então, Deus não criaria essa infinidade de mundos que nós estudamos nos capítulos anteriores, essa formação indefinida e interminável de mundos, se fosse simplesmente para que fosse matéria por matéria. Na verdade, o que vai dar luz, dar giro, né, para essa engrenagem é o princípio inteligente, somos nós, né? Somos os seres espirituais. E aí ele separa, de alguma forma, o que é o princípio espiritual do que é o princípio vital. Então, nós vimos lá no capítulo anterior, na Gênese orgânica, que, bom, se a gente agrupa ali aquelas moléculas da matéria e nós formamos tudo que tem, do que existe, na verdade, em termos materiais. Então, uma rocha, por exemplo, é um agrupamento de moléculas, de átomos determinados que formam uma rocha. Quando existe um princípio vital atuando sobre essa matéria, nós vamos ter a vida orgânica. Então, existe uma vida, existe algo que está atuando ali sobre esse monte de matéria, mas que não necessariamente tem uma inteligência. Então, ele separa o que é o princípio espiritual e o princípio vital. Então, pode existir princípio vital sem o princípio espiritual, como é, por exemplo, ele cita aqui, como é o caso das plantas. Então, as plantas, elas têm uma vida, elas são matéria e elas têm princípio vital, tanto que elas nascem, elas crescem, se reproduzem e morrem, mas não necessariamente ali existe um princípio espiritual, um princípio inteligente. E, da mesma forma, pode haver, ele demonstra que há atividade espiritual mesmo quando o princípio vital sai da matéria, se desagrega, ele se extingue. Então,
pela própria demonstração da existência dos espíritos, que nós, enquanto espíritas, temos ciência pelas próprias comunicações mediúnicas, né? Então, são dois princípios que são inteligentes, e ele diz o seguinte, que as propriedades que reconhecem o princípio espiritual, eles provam que o princípio espiritual ele tem uma existência própria, independente, porque uma vez que se ele fosse atrelado à matéria, com a extinção da matéria, o princípio também se extinguiria, né? Então, os dois elementos constitutivos do universo seriam, então, o princípio material e o princípio espiritual. E assim como no caso do princípio material, nós não estávamos aqui para ver a formação do mundo, a formação do planeta, da mesma forma, Kardec coloca que tentar saber qual é a origem do espírito, como que ele surgiu, isso remonta ao princípio das coisas, e nós só podemos formular hipóteses, né? A gente não tem elementos, e Deus não nos permite saber isso, nem mesmo pela revelação. Então, ele coloca que é algo que realmente não é interessante para o nosso atual estágio evolutivo saber exatamente qual é a nossa origem, qual é a nossa como que fomos criados. E aí ele diz o seguinte, no item 7. O que Deus permite que os seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir por si próprio do princípio da soberania, da soberana justiça, que é um atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. Que todos atingirão o grau de perfeição compatível com os esforços pessoais das criaturas. Que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objetos de igual solicitude. Que não há nenhum mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Então, nós não sabemos exatamente como que fomos criados, quando fomos criados. Provavelmente nós aqui fomos, nesse grupo, nós fomos criados em momentos diferentes. Então, nós temos idades espirituais diferentes. Pode ser que seja uma idade próxima, porque estamos no mesmo estágio evolutivo e espero que nenhum de nós tenha batido cabeça mais do que os outros aqui, mas na escada evolutiva. Então, a tendência é que nós tenhamos idades parecidas, mas fomos criados em momentos diferentes, porque cada ser é único, Deus não para de criar, assim como não para a criação dos mundos não para de cessar, a criação dos espíritos também não para de cessar. E aí disso ele conclui que, como existe uma escada evolutiva, desde sempre, desde toda a eternidade, sempre existiram seres que já atingiram a escala máxima evolutiva, como é o caso de Jesus, né? Então, ele traz essa primeira discussão com relação à nossa origem e nos coloca dessa forma. Nós não temos como saber quando fomos criados ou exatamente como funciona esse processo de criação, mas nós temos como saber que todos fomos criados iguais, porque senão haveria algum tipo de falha na justiça divina, né? Bom, aí, a partir do item 10, ele vai tratar da união do princípio espiritual à matéria. Então, ele nos diz o seguinte, que Deus, pela sabedoria soberana dele, ele entende que, ele nos mostra que para cada grau evolutivo que o espírito tem, ele vai ter um corpo adequado, um corpo material que vai servir para ele de instrumento, né, de objeto de trabalho para o desenvolvimento das faculdades espirituais. Então, nós viemos ao mundo da matéria para habitar um corpo que ele coloca como um corpo organizado, um corpo flexível e capaz de receber todas as impulsões da nossa vontade e que prestem auxílio a todos os nossos movimentos. Então, a partir do livre-arbítrio, nós temos um corpo que nos permite, de alguma forma,
exercer essa vida da matéria. E ele diz o seguinte, que é o próprio espírito que modela o envoltório e apropria as necessidades dele. Então, de acordo com o nosso grau evolutivo, nós vamos habitando cada vez corpos mais evoluídos. Então, se moralmente nós evoluímos lá do princípio aí da vida na matéria aqui no planeta, ou a gente pode pensar ali da época de Moisés para cá, ou mesmo da época do Cristo para cá. Pode parecer que não, mas a gente evoluiu na média, né, da população do globo, nós evoluímos moralmente. Então, nós podemos afirmar também que os nossos corpos também evoluíram de lá para cá. Então, hoje a gente vê que a expectativa de vida nossa aqui na Terra é muito mais alta do que naquela época. E isso não tem a ver só com fatores, por exemplo, de questão de alimentação, de educação, mas também porque os nossos corpos eles são mais evoluídos do que era há 4.000 anos atrás. A média da população aumentou de estatura, então a gente acaba se desenvolvendo os corpos à medida que o próprio espírito vai evoluindo, né? Então, ele coloca que na infância intelectual, então, quando nós somos espíritos ainda mais simples, mais rudimentares, a gente habita corpos mais simples também, e conforme nós vamos evoluindo, nós vamos precisando de corpos também mais apropriados para esse estágio evolutivo. Se em um determinado momento aquele corpo já não serve mais para o nosso espírito, já não faz mais sentido continuar a escada evolutiva naquele local. E aí ele explica que o corpo ele vai sofrer as vicissitudes da matéria, e quando aquele corpo deixa de funcionar, ou seja, quando o princípio vital deixa de atuar sobre aquela matéria, o espírito também já não consegue mais utilizar aquele corpo. Então, ele deixa aquele corpo como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável, Kardec coloca no item 13. E aí, nesse próprio item 13, não, no item 14, perdão, ele fala o seguinte: seja ou não o corpo do homem uma criação especial. Você vê que ele não dá uma afirmação, porque também remonta ao princípio das coisas, né? Então, a gente não tem como afirmar exatamente como que o nosso corpo chegou foi introduzido aqui nesse planeta. E, seja ou não uma criação especial, o que é certo é que tem a formá-lo os mesmos elementos que formam o dos animais, e a animá-lo o mesmo princípio vital, ou, por outra, a aquecê-lo o mesmo fogo, como tem a iluminá-lo a mesma luz, e se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Então, considerando só o princípio material, o nosso corpo ele não difere em nada do corpo dos animais. Eles também têm a mesma, às vezes até parecido, como é o caso, por exemplo, dos macacos. Então, a gente tem toda a teoria evolutiva ali, de que nós teríamos vindo do próprio macaco, mas que também não é algo que a gente consegue afirmar, porque nós não estávamos lá para saber como é que as coisas se originaram, mas em termos materiais, ele não tem nada que nos distingue. A distinção, ele coloca, é que vai haver uma distinção entre a habitação e o habitante. A questão é o espírito humano que habita o corpo humano, esse sim é diferente do animal. Então, não é a vestidura da carne que nos coloca acima do bruto e nos faz um ser à parte, mas é o princípio espiritual que nos faz diferente dos demais seres que habitam aqui no planeta. Então, ele vai falar, eu já até meio que deu um início, a partir do item 15, ele fala sobre a origem do corpo humano. Então, eles falam aqui, da semelhança das formas exteriores que existe entre o corpo do homem e do macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Então, a gente aprende o darwinismo ali, então a evolução das espécies, e aí acredita-se que existe uma teoria de que nós teríamos evoluído dos corpos de macacos.
E ele coloca que é possível que os corpos de macaco, eles de fato tenham servido de vestimenta para os primeiros espíritos humanos. Então, ele coloca que vestiu-se então da pele do macaco sem deixar de ser espírito humano, como algumas vezes o homem se reveste da pele de certos animais sem deixar de ser homem. Então, ele deixa em aberto essa possibilidade de que, de fato, nós já tenhamos habitado corpos de macacos e que, de alguma forma, evoluímos até o nosso estágio atual enquanto humanos. Mas ele coloca isso como uma hipótese, porque até hoje, na verdade, a própria ciência não consegue afirmar exatamente. Existe, de alguma forma, um elo ali que não encaixa ainda, em termos de ciência. Então, ele sempre trabalha isso como uma hipótese. Lá em 1860, ele já trabalhava como uma hipótese de que nós poderíamos ter vindo dessa origem ali dos macacos, né? E aí ele vai trabalhar, então, com relação à parte da encarnação. Então, ele diz o seguinte, que para que o espírito consiga atuar na matéria, como que funciona essa ligação espiritual? Ele nos explica que existe um princípio, um envoltório, que ele é semimaterial. Então, ele é matéria pela origem dele, mas ele é espiritual porque ele tem uma natureza etérea. Então, ele fica ali num ponto intermediário entre o corpo e o espírito, e aí esse nome, esse envoltório, a gente chama de perispírito. Então, ele diz o seguinte, que o fluido perispírito, ele constitui o laço de união entre o espírito e a matéria. Durante a sua união com o corpo, ele serve de veículo do pensamento do espírito, veículo ao pensamento do espírito, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Então, o perispírito ele é uma via de mão dupla. Ele serve tanto para que o nosso princípio espiritual consiga agir sobre a matéria, então, é por onde transita a vontade do espírito sobre a matéria. Então, eu estou aqui mexendo minhas mãos enquanto eu falo. Isso aqui é o meu espírito que está comandando a matéria. Como que ele comanda? A partir do perispírito. Do mesmo jeito, se eu apertar minha mão aqui, eu vou sentir uma dor. Essa dor que eu senti aqui, ela veio a partir da matéria, transmitiu uma sensação, o perispírito transmitiu essa sensação para o meu espírito que conseguiu sentir, teve essa sensação a partir da matéria. Então, o perispírito ele tem essa característica, né? E ele diz o seguinte, que quando nós vamos encarnar num corpo humano, é criado um laço fluídico entre o espírito e o germe ali do óvulo que acabou de ser fecundado. Então, no momento da concepção, esse germe ele já se associa com o espírito. Então, é criado um laço fluídico, e ele diz que isso é uma força irresistível para o espírito. Então, por mais que a gente goste de pensar que a gente planeja a nossa existência, a nossa encarnação, a nossa próxima encarnação, mas muitas vezes a gente não quer encarnar, né? A gente está lá no plano espiritual e a vida da matéria a gente sabe que ela é sofrida, que ela é difícil, que a gente está preso aqui dentro de um corpo, né? E muitas vezes nós somos espíritos rebeldes e a gente se rebela contra isso, mas é uma força irresistível, porque a lei de progresso ela é necessária para todos os espíritos. Então, às vezes, há essa ligação por uma força que o espírito simplesmente ele não consegue resistir, desde o momento da concepção. E conforme esse germe ele vai se desenvolvendo, conforme o feto vai se desenvolvendo no útero, esse laço que ligou o espírito àquele germe, ele vai se estreitando, ele vai se apertando, né? E o que vai acontecendo é que molécula a molécula do germe vai se ligando ao espírito por meio do perispírito. Na verdade, o perispírito vai envolvendo esse germe conforme o feto se desenvolve, molécula a molécula. E pelo lado do plano espiritual, o que vai acontecer?
o espírito começa, de alguma forma, a se esquecer, ele vai se apagando espiritualmente. Então, é engraçado, porque o que o espiritismo nos ensina é que a morte do corpo, né, o desencarne, ele, muitas vezes, a gente sabe, ele pode ser traumático, ele pode ser demorado, ele pode ser doloroso, dolorido, mas, na maior parte das vezes, o processo de nascer, de encarnar, ele é mais ainda, porque o espírito está lá, vivendo no plano espiritual, e ele começa a perder a individualidade dele, ele começa a já não lembrar mais quem ele é. Por quê? Porque é preciso passar por esse processo do esquecimento para a gente poder encarnar. Então, acho que até no nosso lar tem uma passagem, né, de um espírito que está encarnando, é aquela comoção, como se o espírito estivesse morrendo, né? Porque, na verdade, que o pessoal que está vivendo ali no plano espiritual com ele já começa a ficar com saudade, sabendo que ele vai passar por uma vida da matéria, e aí aquela relação espiritual entre os seres vai ficar mais enfraquecida durante um tempo. Então, no final é isso, né? A gente que está aqui não quer desencarnar, tem medo de desencarnar porque a gente não sabe o que tem do lado de lá. Mas quem está do lado de lá também não quer vir, né? Não quer encarnar. Nós somos espíritos ainda um pouco revoltados com essa questão. Então, a partir do momento que, bom, você fez toda essa ligação espiritual por meio do perispírito à matéria, nasceu, bom, aí tá iniciada, digamos assim, a vida encarnada, e a gente vai percorrer o nosso caminho, cada um de nós percorre uma existência, e a partir do momento em que o corpo, que o princípio vital, o corpo já começa a não ser mais funcional suficientemente para habitar aquele espírito, para aquele espírito habitar, na verdade. Então, o princípio vital se extingue, ele sai, o corpo, ele volta a ser uma matéria inorgânica ali na acepção, então ele vai começar a se decompor, e o espírito começa esse processo de desligamento desse laço que tinha de alguma forma prendido ele à matéria, começa a se esvair, e o espírito volta para a vida da erraticidade, né? Então ele diz o seguinte, que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, é a morte do corpo que determina a partida do espírito, né? Então ele coloca que a partir o espírito ele vai continuar firme, preso ao corpo, enquanto existir a vida orgânica estiver animada pelo princípio vital. A partir do momento em que isso já não acontece mais, aí sim o espírito ele é restituído à liberdade, né? Então, deixa eu confirmar aqui. Bom, então ele nos diz o seguinte, que ao mesmo tempo que o espírito, no item 21, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, ao nascer, ele perde a lembrança do seu passado sem perder as faculdades e as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente, que ficam que haviam ficado temporariamente em estado de latência. Então, a gente renasce, tal qual fizera para o trabalho anterior, o seu renascimento é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. E aí se manifesta a bondade do Criador, visto que a lembrança do nosso passado, muitas vezes penosa e humilhante, adicionada aos amargores da nova existência, poderia nos perturbar e criar embaraços. Então, nós somos um novo homem, a cada encarnação nós somos novos seres, por mais antigo que seja o nosso espírito, né? E qual é o sentido em si desse princípio da encarnação, dessas sucessivas encarnações, né? Ele diz o seguinte, que a obrigação, no item 24, a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à segurança e ao seu bem-estar, força-o naturalmente a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Desse modo, a sua união com a matéria é útil ao seu adiantamento, e é por isso que a encarnação é uma necessidade. Mas, além da necessidade de evolução nossa,
também há uma necessidade da evolução dos globos, dos planetas, né? Então, ao mesmo tempo que nós evoluímos individualmente, nós também, de alguma forma, nos evoluímos coletivamente, né? E isso daí colabora com a própria obra do Criador. E no intervalo entre cada encarnação, quando nós estamos lá no plano espiritual, nós também progredimos. E ele coloca que nós examinamos o que fizemos enquanto nós habitamos na Terra, nós passamos em revista o que nós aprendemos, nós reconhecemos as nossas faltas, traçamos planos e tomamos resoluções para que futuramente a gente evolua ainda mais. Então, cada existência representa um passo à frente no caminho do progresso, como numa espécie de escola de aplicação. E à medida que nós vamos sucessivamente evoluindo, encarnando e evoluindo, cada vez mais nós vamos nos desmaterializando. Então, nos mundos mais evoluídos, essa ligação do espírito com a matéria, ela é menos forte do que por exemplo, na Terra. Ele, inclusive, coloca que há mundos mais ou menos antigos, em diversos graus de adiantamento físico e moral, em que a encarnação é mais ou menos material. E ele coloca que, desse ponto de vista, a Terra é um dos menos avançados. Então, a gente vê que a nossa vida de matéria aqui, ela é uma vida sofrida para o espírito, porque a nossa ligação com o corpo material que nós temos aqui na Terra, ela é muito forte, ela é muito materializada. Nosso perispírito ainda é um perispírito muito grosseiro, por isso que nós temos ainda estamos, né, num mundo de provas e expiações, talvez num processo aí de transição, como os espíritos nos ensinam, né? Bom, então ele já acabei tratando dessa questão do princípio da reencarnação, que ele vai tratar ali a partir do item 33, e aí o que ele vai nos dizer a partir do item 35 é o seguinte: então, como todos os mundos evoluem junto, os espíritos evoluem individualmente e os mundos também vão evoluindo, acaba que existe um processo de emigrações e imigrações entre os espíritos. Então, se um determinado... Ele falou que a Terra, por exemplo, é um mundo talvez menos avançado, mas existem mundos menos avançados do que a Terra. Talvez nós tivéssemos lá, em espíritos menos evoluídos, individualmente nós podemos ter alcançado um patamar moral que aquele mundo já não servia mais para a gente, e nós viemos aqui para a Terra para habitar esse globo. Então, nesse momento, nós estamos aqui. Pode ser que nós viemos a partir de um processo de emigração de outro orbe para cá, e em algum momento a Terra se tornou um lugar apropriado e que poderia habitar, onde nós poderíamos habitar corpos como o que nós temos hoje. Então, houve esse processo. E a gente tem evolução, no livro Evolução em Dois Mundos, nos Exilados da Capela, por exemplo, nos explica isso. Então, que pode ser que o princípio da vida humana aqui na Terra, de fato, tenha acontecido de uma vez a partir de um processo de emigração né, de povos, de grupos de espíritos que estavam em mundos menos evoluídos e vieram para cá, como pode também ter mundos mais evoluídos do que a Terra, que, quando alçaram patamares mais elevados de evolução, acabaram que tiveram que sair uma leva de espíritos que não estavam mais preparados para viver naquele globo e vieram para a Terra. Já vieram espíritos com mais inteligência do que aqueles mais, digamos assim, mais rudimentares que existiam aqui, mas trouxeram inteligência, uma inteligência superior. Dizem, por exemplo, que os egípcios, né, toda aquela inteligência de construção que eles tinham, as pirâmides, como é que eles fizeram as pirâmides naquela época, com a ciência tão rudimentar que nós tínhamos
e o conhecimento científico tão rudimentar, mas porque eram espíritos que já tinham vivido em mundos que hoje são mais evoluídos do que a Terra, mas acabaram sendo exilados ou imigrados aqui para o nosso globo. Então, ele nos explica que esse fluxo de seres ele acontece entre os mundos. E aí, bom, ao final, ele vai tratar de dois temas que são a raça adâmica e a doutrina dos anjos decaídos, e que esse ponto, na verdade, esse capítulo, de um modo geral, ele tem que ser lido com muita cautela. E aí eu deixei reservado aqui o final para a gente conversar sobre ele. Pelo seguinte, para aqueles que tiveram oportunidade de ler esse capítulo, existem alguns trechos, algumas falas nele, que para a gente hoje a gente já não consegue mais admitir. Então, por exemplo, eu vou citar um trecho aqui só para colocar como exemplo, mas existem outros aqui no capítulo que ele trata muito da questão das raças. Então, em um determinado ponto aqui no item 16, ele fala o seguinte: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência. E aí vem o ponto. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela formação da cabeça, têm tanta semelhança com o macaco que só lhes falta serem peludos para que tal semelhança se torne completa. Muito forte, né? Ele coloca como a existência de seres humanos selvagens e que são diferentes, inclusive fisicamente. De fato, há diferença física entre os povos. Hoje a gente não pode mais falar em raça, mas há diferença física entre os povos, porque cada local exige dos seres humanos habilidades diferentes. Cada local exige necessidades diferentes para o próprio corpo. Então, isso acaba que foi modelando, de certa forma, os corpos daqueles locais. Mas colocar dessa forma como a raça, então, em vários pontos aqui desse capítulo, ele trata da raça, ele trata dos mais selvagens, inclusive quando ele fala da raça adâmica. O que seria a raça adâmica? Seria uma raça de seres, de espíritos mais elevados moralmente que habitariam a Terra no sentido do próprio europeu. Então, Kardec estava se referindo ao europeu. E quando ele fala dos selvagens, ele está falando dos africanos, ele está falando dos índios, aqui inclusive da América do Sul, inclusive dos asiáticos. Naquela época, existia antropologicamente uma ideia de raça. Então, era meio que a forma como a sociedade via e a própria ciência corroborava. Então, Kardec era um homem do tempo dele e ele, de alguma forma, por mais que às vezes fale, ele colocou isso só como uma suposição, como uma hipótese. Não. Quem lê o capítulo com sinceridade vai perceber isso. Que de fato ele coloca isso como algo que ele mesmo, que o próprio Kardec acreditava, né? Qual é o ponto em si? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é quando que esse livro foi escrito, né? 1860 ainda existia escravidão, aqui no Brasil, inclusive. Então, sequer a escravatura tinha sido abolida. Então, por mais que a gente fale assim, o Kardec está falando isso aqui, tá, tudo bem. Aqui no Brasil, o que a gente fazia era escravizar o africano. Então, esse é o primeiro ponto. Ele foi escrito numa época. O que aconteceu? O darwinismo tinha acabado de surgir. Darwin tinha acabado de escrever a evolução das espécies. A primeira coisa que o ser humano fez foi falar, não, nós viemos do macaco e nós somos evolução, só que existem seres que ainda estão num estágio um pouco mais atrasado e existem raças que já alcançaram um estágio evolutivo maior.
Kardec, de alguma forma, juntou isso com o próprio estudo do Espiritismo. Mas o que é importante a gente dizer? Que Kardec, desde o início do livro, ele fala o seguinte, que se a ciência, em algum momento, contradisser qualquer um dos princípios que o Espiritismo trouxer, que a gente deve abandonar o princípio do Espiritismo e seguir a ciência. Ele fala isso desde o começo do livro. Então, o livro A Gênese é um livro mais científico e ele traz algumas questões científicas que eram predominantes de alguma forma naquela época e que hoje a ciência contradiz. Por quê? Porque o projeto Genoma, né, foi uma grande surpresa para a humanidade, porque a gente descobriu o seguinte, que nós compartilhamos 99,9% do DNA. Qualquer ser humano que está aqui na Terra hoje compartilha 99,9% do DNA. Então, nós somos idênticos em termos genéticos. E esse 0,1%, mais de 80% desse 0,1%, dessa diferença genética, ela acontece dentro da própria população, de um mesmo local. Então, se a gente pegar o que a gente chamaria de raça, se pegar ali os asiáticos, 80% do que tem de variação genética está ali dentro, entre os próprios asiáticos, assim como entre os povos africanos, entre os europeus. Se bem que aqui no Brasil, hoje, a gente já, graças a Deus, nós somos um povo, acho que, mais evoluído moralmente nesse aspecto, e nós nos misturamos muito. A gente não tem muito esse negócio de qual que é a tua origem, né, e de não nos misturarmos tanto. O que mostra que, de certa forma, nós somos espíritos mais evoluídos do que a tal da raça adâmica, digamos assim, porque na Europa nós temos muita xenofobia, né? Até hoje, inclusive. Então, assim, a ciência já, de alguma forma, afastou esse entendimento das diferenças, de alguma forma, que poderiam existir entre as raças. E Kardec, em um determinado momento do capítulo, ele até fala, não, porque ele coloca até como uma evidência, fala, olha, não tem como ser só pelos fatores climáticos a diferença, porque se você pegar uma pessoa branca e colocar para viver na África, ela não vai virar negra, ele coloca dessa forma, mas você vê como é que a inteligência científica deles naquela época ela era muito rudimentar ainda, né? Isso daí não prova nada, na verdade, porque hoje a gente sabe que não existe essa diferença genética, digamos assim, entre os corpos. Então, qualquer corpo de ser humano, ele está apto a abrigar qualquer espírito que esteja no mesmo grau evolutivo que o nosso. Existe uma raça que é superior? Claro que não. Não existe nenhuma certeza, por exemplo, nós estamos encarnados aqui, então nós somos espíritos menos evoluídos do que os europeus, e que então, se a gente evoluir, na próxima encarnação, nós vamos encarnar na Europa. Na verdade, eu acho que é o inverso, talvez. Eu acho que aqui, o Brasil, por exemplo, é um campo fértil para espíritos que querem, que já têm uma certa evolução moral e que estão aqui, de alguma forma, para exercitar essa questão moral, exercer a caridade, por exemplo. Se a gente nasce num país, vamos pensar assim, na Finlândia, o finlandês ele tem uma vida estável, ele tem uma economia diferenciada da nossa, as pessoas lá, todas elas têm educação, acesso à saúde pública, então, de certa forma, para o europeu, o próprio Estado já provê tudo que o espírito necessita. O que acontece? Ele em si não consegue trabalhar tanto a caridade no dia a dia dele. Não existe aonde exercer essa caridade. O japonês, mesma coisa. Então, sociedades muito evoluídas não necessariamente quer dizer espíritos mais evoluídos. Na verdade, a gente vai nascer sempre no meio que é próprio para a gente e que é mais importante para o que o nosso espírito precisa naquele momento. Então, não existe isso de raça. E também é interessante a gente mencionar o seguinte, com razão, né, existiu muita resistência a esses pontos aqui, inclusive
algumas pessoas no passado, aí, alguns anos atrás, uma década atrás, mais ou menos, se rebelaram, que quiseram proibir, de fato, que essa obra aqui, que a Gênese, ou outras obras até do Espiritismo, fossem circuladas por causa dessa polêmica. Tanto é que, eu não sei qual é a versão do livro que vocês têm, mas a tradução do Evandro Noleto, que é uma versão mais recente, o último capítulo do livro, ele é um... Deixa eu ver como é que é o nome. Tem uma nota explicativa que foi a pedido, inclusive, foi por uma determinação do Ministério Público. Então, essas obras mais recentes, elas têm que ter essa nota explicativa que explica esse ponto que eu estou trazendo para vocês. Eu acho que, como espíritas, todos nós deveríamos ler essa nota explicativa e saber disso, porque já aconteceu comigo e pode acontecer com vocês. Um dia, começar, eu sou espírita. Vocês são racistas. A doutrina de vocês, ela é racista. E não é. Por causa desses motivos que eu falei. Na verdade, Kardec trouxe isso porque era o entendimento que existia naquele momento. A antropologia, ela guiava a ciência para esse lado. Só que isso já foi desdito, então não é algo que Kardec sequer... hoje, Kardec já teria afastado tudo isso daí que está escrito na obra. E eu acho que também a gente tem que ter um pouco de cautela com relação à crítica em olhar como as pessoas ou como as sociedades enxergavam as coisas naquela época, por achar que hoje nós somos muito mais evoluídos. Mas, com certeza, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, eles vão olhar para nós, eles vão olhar para a forma como nós vivemos hoje, para os nossos valores, para os nossos entendimentos, e vão enxergar algumas coisas que nos tornam, assim, bárbaros, digamos assim. A nossa forma como a gente vive, como a gente conduz a nossa relação com o meio ambiente é uma delas. Daqui a 200 anos, provavelmente, as pessoas vão vir preocupadas em tentar não danificar tanto o meio ambiente, porque já vai existir uma consciência ecológica muito mais enraizada na sociedade. Hoje a gente joga plástico no lixo e não está nem aí, não quer nem saber para onde esse plástico está indo. E eu acho que isso daí no futuro eles vão olhar e falar, nossa senhora, como é que eles viviam desse jeito? Então nós mesmos um dia seremos também criticados, talvez sejamos nós, né, que estejamos lá daqui a 200 anos como seres mais evoluídos, olhando para nós mesmos e falando, nossa, como é que eles viviam desse jeito? Como é que eles pensavam desse jeito? Como é que eles agiam desse jeito? Então a gente tem que ter um pouco de cautela e não apontar tanto o dedo, olha aqui, olha como é que eles pensavam, tá? Nós evoluímos de lá para cá e nós vamos evoluir daqui para frente também. E muitas das coisas que nós acreditamos, muita da forma como nós agimos hoje, no futuro serão questões inadmissíveis no futuro. Então esse eu acho que é o parênteses que tem que ser feito, principalmente nesse capítulo, porque existem realmente alguns pontos aqui que a gente tem que afastar, inclusive por orientação do próprio Kardec, né? Então, quando ele fala aqui de raça adâmica, esquece. Esse é um conceito que só existe praticamente hoje quando a gente estuda essa obra obra básica do Espiritismo. Alguma coisa, inclusive, lá no livro Evolução em Dois Mundos, o Emmanuel trouxe também, mas já com um enfoque ali de melhoria. Mas hoje a gente já, pela própria ciência, pela evolução, a gente tem que realmente afastar. Não existe isso. Nada nos garante que não existam seres, digamos assim, evoluídos moralmente, mas que vivem em sociedades atrasadas materialmente. Então, não quer dizer que os espíritos ricos eles são espíritos mais evoluídos e os pobres são menos evoluídos, esquece. Os povos mais pobres, como Kardec coloca muito a questão da arte, da ciência, então que as sociedades que valorizam a arte e a ciência com mais... que sabem apreciar, seriam formados por espíritos de alguma forma mais evoluídos. Isso daí não existe. Tudo tem a ver com o meio. Então, e com a prova, na verdade, que o espírito vai escolher. Próxima encarnação, nós não fazemos a menor ideia se nós vamos encarnar
numa sociedade mais ou menos evoluída, num meio mais ou menos evoluído, numa família mais ou menos estruturada. Isso daí, a diversidade das possibilidades são tão amplas, e a nossa necessidade espiritual ela é tão ampla também de evolução, que pode tudo. A gente pode ser... O que não acontece, isso ele deixa muito claro aqui, é regredir. O espírito nunca volta, ele nunca perde o que ele já evoluiu. Ele pode ficar travado, ele pode vir uma encarnação e simplesmente não conseguir avançar nada, mas regredir, a gente nunca vai regredir. Não importa tanto o grau evolutivo do corpo que a gente vai estar habitando, o nosso espírito vai sempre, de alguma forma, é sempre desse patamar para cima. O que a gente já conquistou, a gente não perde mais. Eu acho que é isso. Então, eu particularmente acho que não vale a pena a gente abordar esses dois últimos itens, que é raça adâmica e a doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido, porque são de alguma forma, pontos que a própria ciência já contradisse e que hoje já não fazem mais sentido de ser a discussão. Acho que é isso, eu vou deixar aberto, então, esses últimos minutos, se alguém quiser fazer algum comentário, ou teve alguma percepção quando leu o capítulo, acho que seria bem interessante. Oi, Estevão, agora é 9h54. Quantos minutos ainda temos? 5 minutos, Carlos. Mas também não tem problema de passar um pouco, não. Por mim, a gente vai conversando. Olha, eu peguei aqui um trecho da fala de Kardec, que está na revista... Bom, eu vou na revista Perfectibilidade da Raça Negra, revista espírita de abril de 1862. E é importante a gente ver o que ele fala, porque realmente os críticos de plantão, eles acabam se baseando na fala de Kardec, né? Abram aspas. Assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se, sem dúvida, de uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças, às quais muito pouco se pode ensinar. Mas, por meio de cuidados inteligentes, é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso que levarão para outra existência e que lhes permitirá, mais tarde, tomar um envoltório em melhores condições. Trabalhando em sua melhoria, trabalha-se menos pelo seu presente que pelo seu futuro e, por pouco que se ganhe, para eles é sempre uma aquisição. Cada progresso é um passo à frente, facilitando novos progressos. Então, veja que ele começa a fala dele realmente que se encaixa muito no perfil de uma pessoa racista, como os nossos críticos falam. E depois, do meio para o final do texto, o discurso dele está mais alinhado realmente com a evolução que a própria reencarnação nos traz. Eu já tive mesmo amigos que já vieram fazer esse tipo de crítica, né? E o que eu procuro discursar, o que eu procuro contra-argumentar, eu falo o seguinte para eles, né? Eu falo assim, olha, a gente precisa analisar o contexto, a época, o momento histórico que Kardec vivia, e a gente não pode comprometer o conjunto de uma obra por um ponto, que certamente hoje, se ele estivesse presente, ele iria realmente se refutar, ele ia se retratar, ia realmente admitir os equívocos e tal. A gente pode verificar, se a gente for estudar a biografia de grandes homens que trouxeram aí algum benefício para a sociedade, que na própria biografia deles tem comportamento, falas, né, e atitudes que venham depois contradizer o legado que eles disseram, né, que eles deixaram. Se a gente estudar, por exemplo, a biografia de Albert Einstein, a gente vai ver assim algum comportamento que contrasta com o benefício que ele trouxe para a humanidade, e assim tantos outros, né? A gente pode ver Gandhi, a gente pode ver Martin Luther King, ainda não conheço muito da biografia dele, mas a gente pode ver outros grandes nomes que certamente a gente vai ver em algum ponto da sua biografia alguma coisa. Então, eu sempre falo, né? Do ponto de vista histórico, a gente sofre uma forte influência desse contexto histórico, né? O próprio Jesus, ele se deixou ser batizado por João Batista, né? Mesmo depois, mais na frente, ele falando que a gente tinha que nascer da água e do espírito, ou que o corpo procede do corpo,
né? E a alma é como se fosse um vento, a gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas ele se submeteu a uma prática da época e foi batizado pelo próprio primo dele, que foi João Batista, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse tipo de argumentação pronta para que as pessoas que venham querer invalidar a obra de Kardec, apresentando esse argumento, que no início da fala dele realmente tem uma forte conotação racista, para explicar para eles que a gente precisa considerar o momento histórico que ele vivia, que ainda estava em plena escravidão, né? Que ele sofria certamente essa influência, que certamente hoje, em se tratando de um erudito, um acadêmico, um pedagogo, né, uma pessoa extremamente intelectualizada, certamente ele iria se retratar, né? E finalizando que a gente não pode, né, comprometer o conjunto de uma obra que traz um benefício social, né, um benefício espiritual tão grande, né, a nossa fé é uma fé consoladora e libertadora, por querer neutralizar todo esse conjunto por uma fala, né, que está fora de contexto, comparando com os dias atuais. Mas queria agradecer. A sua exposição foi uma aula para a gente. Obrigado, Estevam. Valeu. Eu que agradeço, Carlos. E é isso, né? Você falou a questão do racismo. É interessante pensar que naquela época que esse livro foi escrito, sequer existia o termo racismo. Não existia o conceito do que era o racismo. Você vê como é que a gente ainda, naquele momento, a gente ainda estava iniciando ali os estudos da antropologia e tudo mais. Então, só depois é que começou a se perceber, pô, mas isso aqui não faz sentido e tal. E aí surgiu o termo racismo, hoje, inclusive, e com muita razão, é um crime, né? Qualquer atitude racista é um crime. Então, você vê que nós evoluímos muito de lá para cá. Agora, só um ponto que é interessante, por exemplo, a pergunta... Assim, esse trecho, inclusive nesse capítulo aqui da Gênese, ele foi realmente um ponto meio que fora da curva do Espiritismo. Porque quando você lê a obra inteira do Espiritismo, você lê o Livro dos Espíritos, você vê que é uma doutrina absolutamente inclusiva, digamos assim, ele nos coloca todos no mesmo patamar. Eu vou ler só a pergunta e a resposta 799 do Livro dos Espíritos para vocês. Está falando sobre a lei de progresso, o capítulo é sobre a lei de progresso e pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta foi: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo pode fazer com que homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Com a vida futura, não estará velada pela dúvida. Como a vida futura não estará mais velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir ser futuro por meio do presente. Aí olha o trecho. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, o próprio Espiritismo, na verdade, se você procurar na própria obra, ali na Gênesis, você vai encontrar diversos pontos em que nos é mostrada essa grande fraternidade universal. Mas, assim, cientificamente, Kardec trouxe o que era o conhecimento daquele momento, naquela época, e que, ainda bem, que nós hoje já temos mais conhecimento, já temos uma ciência mais moderna que nos permite afastar tranquilamente esses pontos e seguir o próprio conselho do Kardec. Quando a ciência contradizer, fique com a ciência. E a gente fica com a ciência e esses pontos aqui nem precisariam mais ser polêmica. Ah, mas esse aqui era um comentário racista. Sim, naquela época, infelizmente, as sociedades, as pessoas, todos nós inclusive, se vivemos naquela época, provavelmente nós também tínhamos esse mesmo pensamento. Assim como, daqui para frente, a gente também vai deixar diversos hábitos, pensamentos, formas de pensar que nós temos hoje, nós vamos deixar para trás, porque a gente vai evoluir. Essa é a única certeza que nós temos, é que nós seguiremos numa incessante escala evolutiva. Né? Mais alguém tem um comentário? Ainda tem um tempinho ainda, se quiserem. É isso? Então tá, pessoal. Ó, vamos combinar o seguinte. Nós temos mais um capítulo
para fechar o livro, né, o primeiro livro, que é a Gênese, né, depois, no segundo semestre, a gente vai ler os outros dois, que são os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A minha ideia era ter feito esse encontro de hoje na semana passada e o próximo na semana que vem. Mas para dar tempo da gente poder fazer a leitura, vamos deixar para o dia 5 de julho. Vai entrar em julho, a ideia era fazer um recesso, mas se ninguém tiver nenhum problema, a gente faz o último encontro do semestre no dia 5 de julho, daqui 2 finais de semana, que aí dá tempo de a gente fazer a leitura desse capítulo da Gênese Mosaica. Tudo bem? Então, pessoal, vamos fazer uma breve oração de encerramento. Agradecer mais uma vez pela oportunidade desse estudo, essa doutrina consoladora, esclarecedora acima de tudo, que nos situa dentro da grande obra da criação do Senhor e nos coloca como irmãos com a mesma origem e com o mesmo destino. Todos nós, indistintamente, um dia estaremos lá, próximo do nosso Criador. Tenhamos todos um domingo abençoado, possamos estar em paz, em segurança, nos nossos estudos na semana que se iniciará, possamos continuar nossa escada evolutiva com o apoio dessa doutrina. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, obrigado, bom final de semana, uma boa semana a todos, bom domingo, na verdade, boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Bom dia. Obrigada, Estevam. Tchau, gente. Bom domingo também. Tchau, Pessoal, gente. obrigado. Sim.